no terno agora. Bom, então, escolhidos pela graça, né? É a temática que vai ser tratada aqui durante esses próximos dias. Eu acredito que Deus vai edificar a sua igreja bastante. Não tinha tema mais ideal. Aliás, o repertório também da cantora, da nossa irmã, que ministrou, o repertório também, como a Judaí falou, que tem tudo a ver com a história da igreja de Bethesda, com esse nosso passado de 19 anos apenas. A Gaí só esqueceu de dizer que a maior parte desse repertório era ela que cantava, a Cassiane da Ebenezer. Esqueceu de dizer isso aí, a Cassiane da Ebenezer. Então, são músicas que nos fazem lembrar de muitos momentos que vivemos como igreja e que é um repertório ideal mesmo para o nosso aniversário aqui de 19 anos. Né? Então, eu me lembrei da Festa do Céu. A Festa do Céu era um evento que acontecia em Fortaleza no início dos anos 2000 e que também trouxe a Cassiane para cá. Enfim, foram canções que nos trazem boas lembranças de fato e de verdade. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Uma vez que me foi dado esse tema, escolhidos pela graça, nós poderíamos abordar várias passagens das Escrituras e poderíamos também citar vários episódios do ministério de Jesus sobre essa questão do ser escolhido pela graça. Mas como temos que escolher apenas uma, para não se demorar muito, vamos escolher esse episódio que, do meu ponto de vista, é um dos episódios que mais expressam essa doutrina da escolha de alguém pela graça de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio versículos, então nós vemos o seguinte, que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, onde tinha dado ao seu filho, José. Veio então uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dai-lhe de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é muito fundo. Onde, pois, tens água viva? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos ensinará todas as coisas. E nisto vieram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse alguma pergunta, ou por que falas com ela? Vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a semear, a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E dizia uma mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra que por si só já nos alimenta. A leitura, Senhor, seria suficiente, mas apesar de mim, ilumina-me e ilumina o teu povo, para que possamos sair daqui completamente edificados pela tua santa palavra. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nossos irmãos, escolhidos pela graça, e não há episódio no Novo Testamento das narrativas do Evangelho que mais expresse essa questão de sermos escolhidos pela graça de Deus. A igreja é formada por eleitos de Deus que foram escolhidos por Deus, e isso nós chamamos de graça. Isso é graça, é presente, é favor imerecido. Nós sabemos desses termos teológicos a respeito de graça, mas é olhando para a história de Jesus que identificamos a verdadeira expressão de graça. É olhando para os episódios do ministério de Cristo que conseguimos ver essa graça encarnada em Cristo e beneficiando pessoas que não poderiam ser beneficiadas por nada, mas que pela graça alcançaram misericórdia. É olhando para o Evangelho de Cristo também que nos encontramos. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais nos identificamos com os personagens que aparecem nos Evangelhos, mais entendemos a ação da graça em nós, essa ação de escolher, de nos escolher para a salvação. Estamos diante de um grande texto, que eu não vou entrar nos detalhes desse texto, para não me demorar muito nessa noite, nesse primeiro culto de celebração, mas eu preciso pontuar pelo menos 5 coisas aqui nesse texto, para a gente poder levar para casa como reflexão para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós olhamos para esse texto e identificamos que essa graça que escolhe, ou esse escolher pela graça, ele é um escolher que supera toda e qualquer barreira. Em segundo lugar, aprendemos que a graça que escolhe também expõe a verdadeira sede humana. Aprendemos em terceiro lugar que a graça que escolhe também expõe os pecados humanos. Aprendemos nesse texto que a graça que escolhe, ela é cristocêntrica, ou seja, coloca Cristo no centro. E aprendemos também que a graça que escolhe nos torna missionais. Eu tenho falado sobre essa questão missional e a gente vai falar um pouco sobre isso no final dessa nossa mensagem.
Mas vamos lá, então são 5 pontos para levarmos para casa como reflexão. Olhando para a narrativa de João capítulo 4, olhando para esse episódio de Jesus Cristo que conversa com uma mulher samaritana, nós podemos aprender em primeiro lugar que a graça que escolhe supera toda e qualquer barreira. Estamos diante de uma mulher que pertencia a um povo, e esse povo era inimigo dos judeus. Era um povo que tinha uma inimizade histórica com o povo de Israel, que eu não vou entrar no detalhe, mas era um povo que já havia tido guerras, já haviam sido mortos muitos deles, os samaritanos, também muitos samaritanos mataram os judeus na história. Era um povo inimigo do povo chamado povo de Deus. Mas a graça justamente veio para superar essas barreiras. Havia uma grande barreira entre judeus e samaritanos, e o judeu chamado Jesus vai de encontro a essa mulher ali no poço de Jacó para lhe ministrar graça salvadora. Note como essa graça vem para superar, romper, ultrapassar as barreiras. Primeiro, as barreiras raciais. Era um povo inimigo. Não era questão de preconceito racial, era uma questão de inimizade declarada e decretada entre judeus e samaritanos. E agora, esse povo samaritano, através dessa mulher, tem a oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho, porque a graça que nos escolhe, ela supera, ela ultrapassa as barreiras raciais, poderíamos também chamar de barreiras étnicas. Uma etnia próxima ao povo de Israel, ao povo judeu, se tornará inimiga daquele povo, e é justamente a esse povo, a essa nação, a essa etnia que Jesus se dirige quando ele se dirige a uma mulher no poço de Jacó, a uma mulher samaritana. Há uma barreira para a salvação dos samaritanos, a graça de Cristo derruba essa barreira por terra, amém? Essa barreira também é identificada por ser a questão de uma barreira ética. Não era ético Jesus se aproximar de uma mulher. Não era ético o rabino falar nem com a sua esposa em público. Essa era a ética judaica. Essa era a ética judaica. Alguém pode acusar a Bíblia de machista, patriarcal ou racista. A Bíblia está só expressando o que acontecia na sociedade naquela época. A Bíblia não está corroborando com essa atitude. Mas a primeira barreira era racial, porque a mulher era samaritana. A segunda barreira é por ser uma mulher em si. Não era permitido um homem conversar publicamente com uma mulher. E quanto mais um rabi como Jesus, um mestre, não podia estar ali, mas ele rompe essa barreira ética, cultural da época, que não era uma barreira estabelecida pelo próprio Deus, mas pelos homens, pela tradição humana, judaica principalmente. Ele rompe essa barreira porque é a graça que escolhe supera as barreiras, amém? A terceira característica dessa barreira que a gente percebe é a barreira religiosa. Os samaritanos, eles eram herdeiros dos judeus nos primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco era utilizado pelos samaritanos, portanto a religião deles era com base nos ensinamentos de Moisés, mas por ser um povo misto, onde homens e mulheres casaram com povos que não eram do povo de Israel, eles herdaram também religiões e ritos e misticismo das religiões pagãs. Portanto, tem uma barreira religiosa aqui. Jesus entra para romper esse sincretismo judaico-samaritano e mostra para aquela mulher que a graça que escolhe é uma graça que supera barreiras. Amém? Mostra para nós também, repita comigo: a graça que escolhe supera barreiras. Portanto, a gente já vai para a primeira aplicação aqui. Independente do tamanho da barreira, a graça de Deus pode alcançar a sua vida, você que veio nessa noite aqui, amém? A graça de Deus pode alcançar a sua família, independente das questões raciais, étnicas e religiosas, ou de qualquer outra natureza que não aparece no texto. Seja qual for a barreira, a graça que escolhe ultrapassa, supera toda barreira. Em segundo lugar, a graça que escolhe expõe a verdadeira sede humana. Essa mulher tinha uma grande sede, e a graça que escolhe vem para essa mulher, na pessoa de Jesus Cristo, para expor a sua sede verdadeira.
Não era Jesus que estava com sede, embora fosse ele que pedisse água à mulher, mas ele queria expor a verdadeira sede daquela mulher, e expondo a sede daquela mulher, ele expõe a minha e a sua sede. A graça que escolhe expõe a verdadeira sede humana. Primeiro, não é uma sede material. A gente leu, a gente viu que o diálogo de Jesus foi para um aspecto transcendental, transcendente. Ele saiu da materialidade, ele não estava falando mais de água do poço, e a mulher continuava dizendo: Senhor, me dá de beber para que eu nunca mais venha aqui pegar água. A mulher continuava pensando no material, ela achava que era água física, água material que poderia saciar sua sede, e não é essa a verdadeira sede humana. Também não é uma sede sentimental. Note que essa mulher vivia, muito provavelmente, aqui é apenas uma especulação minha, mas muito provavelmente ela vivia com uma carência que ela não conseguia saciar no coração. Ela tinha tido vários maridos, e o que ela estava atualmente não era dela. Era uma sede insaciável, emocional, sentimental, que buscava nos amantes dessa vida, que buscava nos parceiros, nos cônjuges, em todo aquele que ela havia tido algum tipo de aliança, satisfazer algo que ela não sabia, e que agora Jesus Cristo estava revelando para aquela mulher. Porque ela tinha sede, não era nem de algo material, que ela foi buscar ali naquele horário do dia, e nem tampouco algo emocional, sentimental, afetivo. A verdadeira sede dela, Jesus Cristo está falando, é sede de vida. Se eu te der essa água, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela tinha sede, então, uma sede espiritual. Ela precisava ser vivificada, precisava se tornar essa fonte de água viva, para se sentir viva e saciar em relação a toda e qualquer situação em sua vida. Não mais só questões materiais, não mais questões afetivas, mas ela encontraria enfim em Jesus Cristo completa saciedade para a sua sede. Era uma mulher sedenta e passou a vida toda. Os seus questionamentos, as suas perguntas levantadas mostram a sua sede. Ela procurou na vida afetiva e não encontrou. Ela procurava até na religião. Ela chega para Jesus e pergunta: é em Jerusalém ou é no monte que devemos adorar? Até a religiosidade dela demonstra a sede que ela tinha. E a sede verdadeira que ela tinha era a sede espiritual. Portanto, a graça que escolhe é uma graça que expõe a sede, a verdadeira sede do ser humano. Quando começamos a entender qual é a nossa verdadeira sede, é que começamos a usufruir do benefício da graça e a ficarmos saciados. Amém? Terceiro lugar, a graça que expõe não só a nossa sede, mas expõe o nosso pecado, que é uma coisa hoje que todo mundo quer colocar para debaixo do tapete. Não é preciso que se diga que nem tudo que você acha que é pecado, e nem tudo que você assina embaixo como algo correto é algo de fato correto. Eu diria mais, nem tudo que o movimento evangélico atual chama de pecado é de fato pecado, e nem tudo que o movimento evangélico atual faz uso, Deus aprova. Tem muita coisa que Deus está abominando aí fora, que eu não vou nem citar para não gerar polêmica. Mas a graça que escolhe, ela vem escolhendo, mas ela não coloca o pecado para debaixo do tapete, ela expõe o pecado. Agora não é como eu e você expomos. Como é que a graça expõe o pecado? A graça expõe o pecado sem agredir. Num diálogo com a mulher, vai, chama teu marido. A mulher diz: eu não tenho. Ele fala: você está corretíssima. Você não tem porque já tiveste outros, e o que você tem agora não é seu. De forma delicada, sutil e amorosa e graciosa, ele expõe o pecado daquela mulher, a ponto de ela dizer: veja que tu és um profeta. Ela reconhece que agora está desnuda diante de um homem que não a conhece como os seus amantes a conheciam, mas um homem que conhece o coração dela. Um homem que não precisou conhecer o seu corpo para conhecer a sua alma, a sede de sua alma e o pecado da sua alma. Agora aquela mulher está diante de um profeta, segundo ela. E ela diz: então tu és um profeta, porque tu disseste exatamente tudo isso que aconteceu na minha vida. Toda a minha história está aqui, o Senhor acabou de revelar. Porque a graça que escolhe, ela não esconde os nossos pecados, mas ela expõe de uma forma graciosa, e ela expõe sem pedir explicações.
Jesus não pede explicações à mulher. Por que você teve tanto homem na sua vida? E por que você está com alguém que não é seu? Jesus não pede explicações. A graça não vem pedir explicações. Apenas expõe para que a pessoa, uma vez exposta ao seu próprio erro, possa buscar arrependimento e vida em Cristo Jesus. Amém? Isso não quer dizer que a igreja, como a gente da graça de Deus nesse mundo, não deva tratar os pecados, aqueles que são incorrigíveis, que não há diálogo, como houve no caso da mulher samaritana, devem ser expostos de outras formas. Há outras formas para se expor o pecado também, quando o pecado é incorrigível. Nós não vamos tratar disso nessa noite. Mas nesse episódio, Jesus Cristo trata com uma delicadeza que nenhum dos maiores evangelistas conseguiria tratar. Ele trata o pecado de uma forma singular, de uma forma muito importante, para que possa obter um feedback daquela mulher, um retorno daquela mulher positivo. E é o que ele tem. E é o que ele tem, esse retorno. Ela entra na questão, mas o que ele quer dela é essa confissão, e ela o faz com as suas atitudes. Porque a graça que escolhe expõe o pecado para arrancar de nós confissão e mudança de atitude. Amém? Em quarto lugar, a graça que escolhe, ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica. Acabou o templocentrismo judaico, acabou o monticentrismo samaritano, do misticismo samaritano, e a verdadeira adoração é exposta para aquela mulher, de que ela não é onde adorar, é como adorar. Jesus agora mostra para aquela mulher que a graça que escolhe é cristocêntrica. Jesus tem que estar no centro da adoração. Não é o templocentrismo dos judeus que adoravam o templo, nem tampouco a idolatria, paganismo e misticismo samaritanos que adoravam os montes. Jesus chega e diz: mulher, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nem em Jerusalém, nem mais em Samaria, nos montes, mas em espírito e verdade. Então não é onde adorar, é como adorar e quem adorar. Adorar ao Pai em espírito e em verdade, olhando para o Filho, olhando para Ele está ali no centro. Por isso que ela pega e diz: Senhor, eu sei que quando o Messias chegar, Ele vai nos explicar tudo isso aí. Aí Jesus pega e se revela e diz: eu sou, eu que falo contigo, sou eu o centro